Bem-vindos, viajantes da noite, ao Histórias Mal Contadas para Dormir. A história que vamos desvendar hoje é um sussurro gélido vindo do coração de uma floresta imponente, uma pergunta sem resposta que ecoa através do tempo. Se você se sente atraído pelas sombras do passado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos mergulhos nos labirintos da memória. Imagine-se transportado para o verão de 1993, no coração verdejante do Parque Nacional da Sequoia, Califórnia. Ali, sob um dossel de silêncio, onde árvores gigantescas arranham o céu, o ar é um perfume de pinho e terra úmida. Naquele cenário, um grupo de jovens escoteiros embarcava numa aventura que prometia ser inesquecível. Entre eles estava Jared Negrete, um garoto de 12 anos com óculos de aro fino e uma paixão que o distinguia: a fotografia. Ele via o mundo através das lentes de sua câmera Pentax 35mm, buscando capturar a alma da paisagem. Contudo, o que Jared viria a capturar nos últimos quadros de sua película não seriam apenas paisagens, mas os contornos de um mistério que até hoje ecoa naquelas montanhas. Uma história sussurrada pelo vento, tão real quanto a névoa e tão intangível quanto um sonho. Prestem atenção, pois algumas histórias parecem resistir à clareza, tornando-se eternamente mal contadas. Jared estava em seu elemento. Era 19 de julho, um dia claro e promissor. A tropa de escoteiros se preparava para uma caminhada até o mirante de Lion Meadow, que oferecia uma vista deslumbrante. Mas Jared, com sua Pentax em punho, tinha outros planos. Ele se afastou do grupo absorto na busca pela imagem perfeita. Quando os outros começaram a se mover, Jared prometeu alcançá-los. "Vou tirar mais algumas fotos e logo os alcanço", disse ele. Suas palavras, carregadas de inocência juvenil, perderam-se no farfalhar das folhas. Ninguém imaginaria que seriam as últimas palavras que Jared pronunciaria para seus companheiros, nem que o ato simples de se desviar por instantes o levaria para um abismo de silêncio e especulação, onde a luz de suas lentes não alcançaria mais. A tropa seguiu, e o sol iniciou sua lenta descida. Minutos se transformaram em 1 hora, depois em 2. O ar, antes cálido, começou a esfriar, trazendo uma brisa que agora parecia carregar um presságio. A ausência de Jared, inicialmente uma leve preocupação, tornou-se um nó de gelo no estômago de seu pai, o líder da tropa. Gritos de "Jared! Jared!" começaram a ecoar, cada vez mais desesperados, respondidos apenas pelo silêncio das sequoias. O cheiro de pinho parecia sufocante, misturado ao suor do nervosismo. A luz dourada do entardecer transformava-se em sombras longas e ameaçadoras. A esperança de encontrá-lo ali perto se dissipava com a rapidez com que a escuridão engolia a paisagem. A grandiosidade da natureza, antes inspiradora, agora se revelava uma força indiferente e impenetrável, capaz de absorver um garoto sem deixar rastros. A noite prometia uma busca incessante e uma agonia crescente. Com a chegada da noite, a floresta transformou-se em um labirinto escuro. Uma operação de busca massiva foi imediatamente organizada. Centenas de voluntários, guardas-parque, cães farejadores e helicópteros convergiram para o local. O zumbido das hélices rompia o silêncio, e o latido aguçado dos cães ecoava pelas montanhas uma sinfonia desesperada. O ar estava saturado com o cheiro de orvalho e o esforço exaustivo dos que buscavam. Dia após dia, a floresta era vasculhada metro a metro, cada arbusto e fenda inspecionada com uma esperança decrescente. A paisagem vasta e impiedosa parecia zombar dos esforços humanos, como se as sequoias milenares guardassem em seus anéis os segredos de Jared. O desespero da família e o cansaço dos buscadores se misturavam, e a pergunta "Onde está Jared?" era repetida 1000 vezes, mas nunca respondida. Era como se a própria montanha o tivesse engolido. 7 longos dias se passaram, e a esperança minguava. Mas então, um pequeno milagre ou talvez um novo tormento surgiu. Um voluntário encontrou a câmera Pentax 35mm de Jared. Não estava na trilha, mas a cerca de 3 quilômetros dali, em uma área remota e de difícil acesso,
muito longe de onde um garoto de 12 anos deveria estar. A descoberta trouxe ansiedade e uma faísca de esperança. A câmera era uma cápsula do tempo que poderia revelar os últimos momentos de Jared. O filme parecia carregar o peso de todas as perguntas. Cada clique do obturador prometia uma revelação, mas também a possibilidade de mergulhar ainda mais fundo no desconhecido. A película foi cuidadosamente removida e enviada para ser revelada, carregando a expectativa angustiante de uma família e uma nação que acompanhava o caso, sedentos por qualquer pista. As fotografias reveladas tornaram-se a peça central do enigma, um testemunho mudo e perturbador. Havia 8 imagens. As primeiras eram paisagens serenas da floresta, mas as últimas eram aterrorizantes. Mostravam uma ravina íngreme e desconhecida, uma paisagem que não correspondia a nenhuma trilha oficial. Nelas, o sol já se punha, projetando sombras misteriosas. Uma foto em particular chocava, um close-up distorcido e borrado, do que parecia ser o próprio rosto de Jared, com uma expressão de pavor, quase um grito silencioso. Teria ele se fotografado? E por quê? Talvez o mais perturbador de tudo era a última imagem, um borrão escuro, quase informe, contra o fundo da floresta. Era um animal? Uma sombra? Ou algo mais sinistro? Especialistas tentaram decifrar os borrões, mas nada era conclusivo. As fotos, em vez de oferecerem respostas, apenas aprofundaram o abismo da incerteza, como se Jared tivesse capturado a essência do próprio mistério que o engoliu. Além da câmera, outras pistas esparsas e perturbadoras foram encontradas. Invólucros de balas de coco e pedaços de papel foram localizados em áreas rochosas, longe de qualquer trilha, como se o garoto estivesse deliberadamente se afastando da segurança. Em um ponto, a cerca de 1 quilômetro da câmera, uma única pegada juvenil foi identificada. Uma única pegada. Ela não conduzia a lugar nenhum, nem era seguida por outra, como se Jared tivesse sido erguido do chão ou simplesmente cessado de andar ali. O ar da floresta vibrava com a tensão do inexplicável. As teorias se chocavam. Desorientação, ataque animal, as poucas evidências eram tão fragmentadas quanto um espelho quebrado, cada pedaço refletindo uma versão distorcida da verdade, tornando impossível montar o quebra-cabeça. O estranho desaparecimento de Jared Negrete deixou uma ferida aberta. Para a família, cada pôr do sol se tornou uma repetição daquela primeira noite, um vazio que o tempo não preencheu. O cheiro das flores no parque, antes fonte de paz, agora carregava o eco de um filho perdido. Para os guardas-parque e voluntários, o caso de Jared tornou-se uma obsessão silenciosa. O rosto do garoto assombrava seus sonhos. Anos depois, alguns ainda revisavam mapas e notas, com uma melancolia que só a impotência diante do desconhecido pode gerar. A própria comunidade, que via o parque como um santuário, passou a encará-lo com um misto de reverência e apreensão, como se soubesse que aquelas montanhas guardavam segredos sombrios, um lembrete da fragilidade humana diante da natureza. Assim, o desaparecimento de Jared Negrete tornou-se uma daquelas histórias mal contadas tecidas na lenda. Há quem sugira que ele simplesmente se perdeu, sucumbindo aos elementos. Outros falam de ataques de animais selvagens, embora a ausência de vestígios torne a teoria difícil de sustentar. Mas há ainda aqueles que, ao pé do fogo, murmuram sobre algo mais inexplicável. Será que as montanhas guardam portais desconhecidos? Teria Jared, em sua busca pela foto perfeita, tropeçado em algo que não deveria ver? A imagem borrada em sua câmera, aquele vulto informe, continua a alimentar as lendas, transformando a tragédia em um conto de advertência. Ninguém sabe ao certo, e talvez seja esse o poder das histórias mal contadas. Sua capacidade de nos fazer questionar o que é real e o que é o véu que encobre uma verdade mais perturbadora. Mais de 30 anos se passaram, mas o nome de Jared Negrete permanece como um símbolo de mistério. Seu caso se junta a tantos outros desaparecimentos inexplicáveis em áreas selvagens, onde pessoas parecem evaporar. As sequoias gigantes, que testemunharam a busca incessante, continuam lá imponentes e silenciosas, guardando em seus troncos os segredos dos que se perderam.
A história de Jared não é apenas a de um garoto que se foi, mas a de um enigma que perdura, um lembrete de que, por mais que a razão tente desvendar o desconhecido, há histórias que insistem em permanecer nas sombras. E é nesse limiar entre o fato e a lenda que reside a essência das histórias mal contadas. Jared Negrete. O menino da câmera continua a vagar em nossos pensamentos pelas trilhas da incerteza, e a pergunta ecoa: o que realmente aconteceu com ele naquela tarde de julho de 1993, quando a montanha decidiu guardar seus próprios segredos para si?